Nós já estamos online, gente. Bom dia, pessoal. Nós vamos aguardar mais um pouquinho. Eu vi aqui que o Rafael colocou 134 pessoas, já estamos assistindo. Se as pessoas querem ir colocando ali no chat de que escola são, dando um bom dia para a gente. Já vimos que algumas já deram um bom dia. Sintam-se todos acolhidos. Joia, bom dia, pessoal. Coloquem que escolas são aqui do município para a gente poder acompanhar. Tem gente provavelmente de fora do município também acompanhando. Ontem pelas redes eu divulguei e pessoas de outros estados estavam compartilhando. Aqui é Jardim dos Sonhos, Pedacinho do Céu. Escolas do campo. Concórdia. Jardim Panorâmico. Jardim dos Sonhos. Bom Pastor. Colegas de Dois Irmãos. Hildo. O Plug também ali. Plug. Aroni. 19 de outubro, a Hildo também, já tem representantes. Está falando de casa, Alex? Sim, estou. Sim? E você, Bianca? Eu estou no consultório. No consultório? Uhum. Aqui a internet é melhor. E você, Cristiane, está na secretaria? Eu estou na secretaria, sim. Estamos. Tá 25 de julho. Bem querer. Né? Em Voti deve estar mais frio. Ah, tá. Hoje está bem friozinho, tá sim. E agora está numa padaria dessas boas aí de Voti, tomando um cafezinho. Comendo uma delícia que só a cidade tem. Hoje foi só café preto de manhã. Aqui também. Escola Jardim Panorâmico também. A Adri aqui da secretaria. O Silas colocou ali 8 graus. 8 graus? 8 graus. Vamos descobrir. Ó, temos a representação de uma das associações também, que a gente tem parceria, Encanto de Vida, Palmaruca. Aqui está 9 graus, em Porto Alegre. É parecido. Nicolau. Guilhermina, o pessoal está chegando. Queridos, vai ficar gravado depois a live? Acredito que sim. Acho que a Rafael está gravando. Tá, joia. Sim. Diretora da Jardim Panorâmico colocou que está tomando um Shima. O Shima vem bem agora. É verdade. Muito chimarrão nessa quarentena, meu Deus do céu. Muita erva, né? Cada um com a sua cuia. Exatamente. Muita erva, cada um com a sua cuia. Estamos com quase 200 pessoas aqui. O que eu vi. Já passamos de 200, 204. Ó, Rafael, fica gravado. Legal. Tá. Então, como já passamos de 5 minutinhos, eu acho que vamos dar início, então, para aproveitar bem o nosso tempo. Gostaria de dar um bom dia a todos que estão nos assistindo. É um momento bastante diferente para todos nós, né? Momento que a gente teve que se reinventar também para estar conversando um pouco. Gostaria de agradecer a Bianca, agradecer por estar conosco novamente,
né, conversando com os nossos profissionais de educação aqui de Voti, hoje num momento diferente, né, no início do ano, a gente pôde estar juntos, nos abraçar, e este momento isso não é permitido, então a gente precisa achar formas também de estar conversando com os nossos profissionais, então eu agradeço a tua disponibilidade por estar conosco nesta manhã, agradecer o colega Alex, que vai estar mediando depois a fala da Bianca, né, Alex? Obrigado por ter aceito este desafio, que para todos nós está sendo um grande desafio, né? Dizer que é nossa primeira live da Secretaria de Educação de Voti, né? Que também nos desafia, porque são coisas que a gente não estava acostumado, né? Dizer a todos os profissionais que é uma satisfação enorme estar conversando com todos vocês, mas confesso que eu prefiro e me sinto mais à vontade com o microfone na mão e com 500 pessoas no auditório do que aqui perante essa tela, e é muito mais acolhedor. Mas quero dizer que este momento foi pensado com todo o carinho, toda a dedicação a vocês, profissionais da educação de Voti. A gente sabe que tem outras pessoas nos assistindo, com certeza, né, que não são da rede, sintam-se também acolhidos, mas este momento foi pensado para os profissionais da educação de Voti. O nosso primeiro momento de conversa, né, nós já estamos aí há mais de 60 dias, né, com suspensão de aula, e tivemos a necessidade de estar acolhendo a cada um de vocês, profissionais, e quando falo aqui profissionais, também não são só as nossas escolas, né, mas são as nossas 14 escolas, mais o PLUG, mais as associações, departamento pedagógico, administrativo, desporto, cultura, UNAI, enfim, todos os que fazem parte dessa grande pasta educação, né? Então, aí eu falo mais ou menos uns 500 profissionais, 500 pessoas que são responsáveis, né, pela educação de qualidade que Voti consegue apresentar. E não é por causa de um momento de pandemia que nós precisamos parar isso, né? Bem ao contrário, eu acho que é um momento que a gente precisa nos ressignificar, né? A gente precisa buscar novas formas, novas alternativas de acessar os nossos profissionais. Então, mesmo estando distante de vocês, não enxergando todos vocês que estão nos assistindo, sintam-se acolhidos, né, nesta manhã, dizer que é uma forma da gente estar continuando os vínculos com cada um de vocês, assim como vocês, profissionais, vocês, escolas, precisaram achar uma forma de vincular com as famílias, e que as famílias, ontem numa reunião, alguém me disse, a gente precisou achar uma forma para que as famílias tivessem a certeza que a escola ainda está ali, que a escola está ali para acolher. Nós também, quanto secretaria, sentimos essa necessidade de estar junto de vocês, estar acolhendo e continuar com este vínculo, né? Agradecer a todos vocês pelo empenho, pela dedicação. A gente sabe que não foi fácil e não está sendo fácil para nenhum de nós, né, de estar acolhendo essas famílias, estes alunos, todos os alunos e todas as famílias também estão vivendo um momento novo, e quando falo isso, é um momento novo não só na nossa vida profissional, mas na nossa vida pessoal também, né, acho que todos nós estamos bastante emotivos, né, e é um momento, sim, de estarmos, mesmo com distanciamento social, estarmos juntos, unidos, né, pensando a melhor forma de acolher e de atender essas nossas famílias e esses nossos alunos. E é assim que a secretaria também pensa, a melhor forma de estar acolhendo a cada um de vocês, profissionais. Então, sempre em minhas falas, principalmente no início do ano, eu coloco isso, eu coloco a secretaria ao lado de cada um de vocês, profissionais. E quero trazer isso neste momento também, né? Hoje, mais do que nunca, a secretaria quer se colocar ao lado de cada um de vocês, desses 500 profissionais que fazem parte dessa rede, dessa grande rede de educação de Voti, né? Dizer que a gente está aberto para acolher a cada um de vocês, que a gente precisa desse vínculo, nós queremos ser um canal de escuta, de acolhida para cada um de vocês neste momento, né?
A gente sabe que os desafios são muitos, mas dizer que para nós também são. Nós também não temos resposta. Eu acho que todos nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas, muitas dúvidas, não temos respostas prontas. Acho que cada dia é um dia, né? Cada passo é um passo. A gente precisa ter muita tranquilidade, muita calma em cada decisão. E para tudo isso a gente conta com cada um de vocês profissionais, professores, atendentes, secretários, serventes de merendeiras, os nossos gestores, todos que estão de uma forma ou outra dentro da escola, ocupando o seu lugar, fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. A gente tem certeza disso. Mesmo sendo um momento diferente, cada um está dando o seu melhor. E a secretaria também, né? A secretaria, então, quer acolher a cada um de vocês. Nós queremos ser o canal de escuta, que vocês nos procurem, que vocês nos acionem, e a gente precisa desse apoio de vocês, das ideias de vocês, o que pode surgir, né? São 500 profissionais pensando na educação, então, com certeza, nós vamos achar a melhor forma de dar conta deste momento de pandemia, né? E que a gente possa sair deste momento muito melhores, muito mais fortes, né? O meu desejo é que a gente saia desse momento de pandemia, a gente não sabe, nós estamos aí há 60 e poucos dias, não se sabe se vamos a 90, a 120 ou quanto vamos, né? Quando vamos retornar, mas que a gente consiga, da melhor forma possível, atender essas nossas famílias, os nossos alunos, e quando nós retornarmos de uma forma presencial com eles, que a gente possa voltar melhores, né? Que a gente possa ter um olhar para o nosso colega, que a gente possa voltar com mais empatia, com mais um olhar sensível a todos os nossos colegas, e eu acredito nisso. Acredito que a educação de Voti está num caminho crescente, né, de passar por tudo isso da melhor forma possível, né? Estamos aí com as nossas atividades pedagógicas não presenciais, nós estamos muito felizes, quero deixar isso registrado para os nossos professores, com os retornos que a gente está tendo das famílias, de algumas atividades que nós estamos acompanhando, né? Quanta qualidade tem em cada atividade, em cada momento que vocês estão fazendo com essas famílias. Então, como secretária, minha gratidão a todos vocês profissionais que estão ali na escola ou que estão trabalhando em casa, que estão fazendo o seu trabalho para acolher essas famílias. E vejam em nós, como Secretaria de Educação, um canal, né, de escuta, um canal que está ao lado de cada um de vocês, e que a gente possa, sim, passar por tudo isso com muita saúde, né, eu acho que isso é o principal, a gente ter o cuidado, e a Secretaria também quer ter esse cuidado, porque o nosso objetivo também é retornar com os nossos profissionais todos bem, né, fisicamente, de saúde, emocionalmente também. Então, que a gente tenha nesta manhã um momento de grandes reflexões, vocês podem estar contribuindo no chat ali, para que a gente possa fazer uma conversa. Então, este é um momento pensado em vocês, espero que vocês realmente participem e curtam essa nossa manhã de reflexão. Essa é a minha mensagem, e que tenhamos todos uma ótima manhã. Obrigada. Vou passar, então, a palavra ao Alex, que vai dar continuidade aos nossos trabalhos. Perfeito. Bom dia, Cris, bom dia a todos. Vou apresentar a Bianca, então. Sei que muitos já conhecem ela, mas acho que é sempre válido, né? Principalmente para quem ainda não conhece, saber quem vai vir falar conosco nesta manhã gelada aqui do Sul, né? Então, a Bianca Stock, ela é psicóloga, mestre em psicologia social pela URGS, especialista em problemas do desenvolvimento da infância e adolescência pelo Centro Lídia Coriá, consultora em encorajamento e educadora parental certificada e afiliada à Positive Discipline Association dos Estados Unidos, com formação complementar em disciplina positiva em sala de aula, professora da pós-graduação em educação infantil da Unicinos, diretora da Vínculo Consultoria e Psicoterapia. Bom, pessoal, como a Cris falou, o chat está aberto, então, assim, mandem suas perguntas, dúvidas, interajam aqui conosco. Eu vou estar tentando compilar um pouquinho, né, do que vocês vão colocar aí, para estar passando para a Bianca, para que a gente possa estar conversando, então, e transformando essa manhã num momento de grandes aprendizados.
Bom, Bianca, obrigado pelo convite, antes de qualquer coisa, né? Que bom que tu topou esse desafio de estar conversando conosco. Eu tenho certeza que nenhum de nós, se a gente falasse no início do ano que teríamos uma conversa deste tipo, ninguém poderia imaginar, né? Estaríamos nessa configuração, nesse formato, e tendo que repensar, inclusive, nossas práticas diárias, né? Um simples encontro passou a ser assim, virtual, através de uma tela, né? Tenho certeza que ninguém poderia prever isso. Mas cá estamos nós, né? Enfrentando isso, lidando da melhor forma possível. E claro que isso vem carregado de dúvidas, de inquietações, angústias, né? Preocupações. E isso a gente começa a sintomatizar de diversas formas. Então, pensando nesse título, né, que a gente está trazendo aqui para essa fala, os profissionais de educação em tempos de pandemia, vínculos, aprendizagens e cuidados. O que tu acha que é importante tu começar aí falando para nós, para que a gente consiga linkar tudo isso e lidar disso da melhor forma possível para que a gente encare esse grande desafio? A gente sempre falou na educação a palavra desafio, né? Mas acho que ela nunca teve tanta força como nesse momento, né? Então, assim, a gente conta muito contigo para que tu possa nos ajudar a lidar com mais este desafio, então, e nos ajudar a pensar em alternativas saudáveis e positivas para que a gente lide com isso. Perfeito. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Cristiane. Bom dia, rede de Voti, queridos. Gente, faz tão pouco tempo que eu estive com vocês. Naquele auditório lotado para a gente conversar sobre disciplina positiva, sobre vínculos, e agora estamos aqui. Então, realmente, Alex e Cristiane, né, inimaginável toda essa situação. Eu agradeço muito o convite, a confiança de vocês, tenho uma admiração enorme pelo trabalho que vocês desenvolvem na rede, né, tanto na rede municipal, né, de Ivoti, que é linda, e a composição que vocês fazem com o Instituto Ivoti também, então, que é um espaço que eu gosto muito de trabalhar, sempre me sinto muito bem acolhida, e as reflexões são interessantíssimas. Então, para mim foi bastante marcante o encontro que tivemos com aquele auditório lotado de professores, as participações super generosas e honestas dos professores. Então, foi lindo, e agora a gente está nesse contexto, poder reencontrar as equipes. Eu vou pedir para o pessoal, escrevam aqui nos comentários, coloquem suas dúvidas, suas perguntas. Obrigada pelos bons dias, pelos acolhimentos, que a gente possa fazer isso da maneira mais pertinho possível, né? Aproveitando os recursos que essa plataforma online aqui nos oferece para fazer uma manhã que vai valer a pena. A gente, cada um com seu mate, na sua casa, né? Cuidando dos seus, e a gente podendo compartilhar e pensando na educação. Então, começar pela provocação que o Alex traz é isso, né? Qual é a função social da escola nesse momento? Qual é o nosso papel? Nós, que estamos absolutamente envolvidos nos processos educativos, que, para além da rede municipal de Ivoti, é um compromisso de futuro, de projeto, de país, né? Quem trabalha com educação acredita que a gente pode ser melhor do que estamos sendo hoje, né? E acredita que as crianças e os adolescentes são potentes de construir futuros mais interessantes, mais justos, mais igualitários, que realmente trabalhem pela educação para a paz daqui para frente. Então, é um comprometimento, esse laço social da educação agora ele está muito fortalecido. Então, se a gente puder pensar qual é a função social da escola nesse momento, né? Como eu digo, a escola é uma grande contadora de histórias. Ela conta a história da humanidade. E isso é maravilhoso. A escola conta a história da literatura, a história da arte, da geografia, da matemática, das descobertas da geografia, das descobertas né, das ciências, desde a educação infantil até o ensino médio. A escola é uma grande contadora e uma grande fábrica de histórias. A gente constrói as nossas histórias pessoais na escola, a gente reconta as histórias do nosso povo, da nossa cultura na escola, e tem toda uma preocupação, né, nos últimos anos,
que a nossa história enquanto Brasil, ela possa ser contada sob várias perspectivas, que sejam inclusivas e que sejam respeitosas dos diversos atores sociais, que não seja só um ponto de vista da história. E a gente também está contando, então, a história deste tempo. Então, se a gente puxar por aí, qual é a história que nós estamos contando, que nós estamos construindo nesse episódio tão singular, tão desafiador e tão assustador, que é uma pandemia mundial que parou o mundo inteiro, que a gente está frente, né, a um desafio de um vírus que, como dizem os meus pacientes, a gente não enxerga, e por isso é tão difícil de lidar, né? Ontem um me dizia, tu acha que é pior um vulcão, um tsunami ou uma pandemia? E aí ele mesmo responde, né, uma pandemia, porque a gente não enxerga, né? É isso, a gente não enxerga. Então, álcool, gel, máscara e tudo, mas como assim parou o mundo inteiro? Então, a escola, ela tá aí para contar que a gente precisa de laço social, que a gente precisa cuidar um dos outros, que o fato da gente ter interrompido as aulas agora presencialmente, e cada um estar na sua casa, é uma expressão de cuidado, é uma expressão de amor, né, de cuidado pelo mundo, de si mesmo, pelos aqueles que mais precisam. Com isso, a gente poder entender que não tem conteúdo mais importante neste momento do que viver e construir memória significativa deste tempo social. Porque a gente vai conversar sobre a pandemia daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. A gente vai tomando chimarrão com os nossos netos e vai estar contando. Porque em 2020 a gente viveu, se tiver a graça de viver tanto tempo, em 2020 a gente viveu, né, uma situação super desafiadora que foi a pandemia. Sim, a gente vai estar contando. E o que a gente vai contar deste tempo? Que memórias que a gente está construindo deste tempo? Que narrativa social a gente está construindo desse tempo? Então, os professores, eles têm uma missão muito importante agora, e é lindo escutar os relatos que a equipe toda me trouxe ontem, né, quando a gente brifava também esse encontro, do esforço que os educadores da rede municipal de Voti estão fazendo para fazer a manutenção dos vínculos com as crianças e com todos os atores sociais envolvidos na escola, porque essa é a função mais importante, é manter a presença, é fazer a continuidade do vínculo, é dizer, a gente combinou que a gente ia se cuidar, né? Eu cuido de mim, você cuida de você, e todos nós vamos nos cuidar para que a gente possa não apenas sobreviver a esse desafio social, a esta pandemia, mas também prosperar, no sentido de que a gente a gente precisa sair melhor disso tudo. A gente precisa sair diferente disso tudo, né? A gente precisa sair mais humanizado disso tudo. Então, a primeira coisa, né, para os professores se tranquilizarem e entender que a escola é orgânica, ela está inserida no seu contexto de vida e social. Qualquer conteúdo que havia sido programado, pré-estipulado para o ano letivo da série do ano que eu atuo, depois ele se recupera, depois ele se reconstrói, porque não tem nada mais importante agora do que viver este tempo. E qualquer atividade, qualquer proposta, ela precisa estar sustentada nesse princípio, que é a gente vai continuar se vendo, e eu tô louca para te encontrar, meu aluno, minha aluna, quando tudo isso terminar lá na sala de aula, e você vai me contar, porque eu vou estar muito interessada em saber o que você fez lá na sua casa, o que você descobriu lá na hortinha da sua casa, o que você viveu com seu pai e com a sua mãe, o que você aprendeu de diferente, o que você descobriu de diferente estando mais tempo na sua casa, porque a gente tá vivendo tantas restrições, né, de contato social, de vivência do espaço público, de lazer. Então, frente a tantas restrições, a gente precisa ser muito criativo para recriar esse espaço da casa. Não só as crianças e adolescentes, mas os adultos, sobretudo, também, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa criatividade daqui a pouco. Mas voltando para a lógica do cuidado, é poder entender que também neste momento nós temos um documento que sustenta todas as práticas de manutenção de vínculo e desse discurso que
que coloca que não tem conteúdo mais importante do que poder se cuidar nesse momento, que é a BNCC. A BNCC, eu digo, ela veio no ano certíssimo, que foi o ano, ela vem em 2020, assim, bingo. Por quê? Porque toda a ética e toda a lógica da BNCC é a partir da ética do cuidado. O cuidado de si, o cuidado com o outro e o cuidado com o mundo. E ela coloca que os conteúdos precisam estar a serviço da construção de habilidades e competências. Né? Se a gente pega as 10 habilidades gerais lá da BNCC, todas elas têm um atravessamento socioemocional. E é entender que tudo isso está a serviço da gente se tornar mais responsável, da gente aprender a resolver problemas, da gente poder ser mais ético, mais protagonista, cidadãos participativos da sociedade. Então, a BNCC, ela sustenta as nossas práticas de cuidado, inclusive teoricamente, nesse momento. O que eu tenho escutado muito dos professores, tá? Os professores estão com muita saudade das crianças e dos adolescentes. Estão com muita saudade, porque nenhum professor escolheu ser professor para trabalhar com computador, né? O professor gosta de gente, gosta da fusarca da sala de aula, da bagunça da sala de aula, inclusive, gosta de trocar e de ver alunos se desenvolvendo, crescendo, ver os estudantes se transformando. Isso encanta. Então, assim como eu falo, com muita insistência nas lives que tenho feito, que a gente não pode matar o desejo de aprender das crianças com as atividades síncronas, online, né, e que algumas escolas estão fazendo, especialmente escolas particulares. Então, que a gente precisa manter vivo o desejo de aprender, das hipóteses, de criar né, ideias sobre o mundo, essa leitura de mundo que as crianças fazem, que elas possam ter desejo de voltar para a escola. A gente também não pode matar o desejo pela docência. E aí é o cuidado com os professores. Me conta um professor que não tinha um relato anterior à pandemia de estar sempre correndo. Porque eu estou sempre correndo, porque eu estou sempre com um monte de atividade para fazer, porque eu estou sempre com um monte de coisa para corrigir em casa, porque eu tô... Esse é o relato mais presente no discurso dos professores, né? Porque eu trabalho em 2, 3 escolas, porque eu tenho que dar conta das coisas da casa e mais... E a pandemia, ela transformou tudo isso, nos jogou de volta para casa. E talvez aquilo que a gente desejava tanto, que é poder ter mais tempo com a família, poder ter mais tempo em casa, para algumas pessoas se torna assustador. Assustador. Porque, e agora? O que eu faço dentro da minha casa? Que vida é essa que eu construí para mim? Como é que eu posso transformar tudo aquilo que eu construo, falo para os meus alunos, de rotinas, de disciplina do dia a dia, de cuidado de si, de organização para dentro de mim, também da minha casa, né? Então, esse reencontro consigo mesmo, esse reencontro com a família, ao mesmo tempo que é uma oportunidade que o isolamento social traz e pode nos fazer ficar mais fortes, mais potentes para o retorno das aulas presenciais, ele também pode ser muito desorganizador, muito assustador para as pessoas. As oscilações de humor nesse período são absolutamente esperadas e naturais, né? As oscilações de sentimento também, e a gente percebe que tem ondas coletivas, né, de vivência dessas emoções. Eu não vou retomar tudo, porque já falei em outros momentos também, e provavelmente algumas pessoas que estão aqui conosco já escutaram, né, todos os passo a passo que a pandemia nos mostrou, que a gente começou lá no início, mais agitado, com um monte de memes, depois teve momentos de maior tristeza, momentos de maior irritação, e nesta semana, especialmente, me chamou a atenção que o movimento coletivo, porque como eu acabo conversando com muitas escolas e todo o trabalho do consultório, né, o ouvido ele fica atento a esse inconsciente coletivo, essa semana começou uma agitação excessiva pelo retorno das aulas. Meu Deus, como que vai ser o retorno? E agora, como é que a gente vai garantir os procedimentos sanitários? Será que é seguro voltar para a escola? Será que as pessoas não vão se infectar? Mas tomara que volte logo, mas tomara que não volte nunca. Então, essa ambivalência, né?
eu quero que retorne, mas ao mesmo tempo eu tenho medo da morte, tenho medo da gente se infectar. A gente está vendo que o número de crianças com complicações pela Covid estão aumentando muito. O Brasil está com o maior número de mortes de crianças e adolescentes pela Covid, isso é grave, né, com complicações inflamatórias e não apenas respiratórias. Então, a gente também está aprendendo a linguagem médica e como se proteger disso. Mas nessa ânsia de viver um futuro que a gente não tem controle algum, porque, como falou a Cristiane, a gente não sabe se volta daqui a tantos dias, a 15, 20, 120, a gente não sabe. Por quê? Porque a gente depende de uma evolução, né, de conseguir baixar a curva de infecção, a gente precisa de informações científicas que nos subsidiem. Nenhuma escola, nenhuma rede de educação vai colocar os seus trabalhadores e as crianças em risco, né? Tá todo mundo super preocupado e muito responsável para fazer um retorno seguro. E o retorno seguro, ele envolve a segurança dos protocolos sanitários, mas também envolve a segurança socioemocional que a gente precisa cuidar. Mas o que eu quero colocar é que, gente, se a gente fica só na angústia do futuro, quando a gente vive esse né, assim, em excesso futuro, a gente deixa de viver o presente e a gente adoece o presente. Isso é sério. Então, quer colocar, Léo? Não, tu foi falando aqui, eu já tô vendo o pessoal interagindo. Pessoal, por favor, continuem mandando aí, tá? Suas colaborações, mensagens, perguntas, né? Que a gente quer interagir. A gente não está presente, mas não é por isso que a gente não vai interagir, né? Mas bem que eu tô falando tudo isso, eu fico pensando realmente, assim, né? Esse excesso de futuro, né? De viver o incerto dessa dúvida. Vai acabar, não vai acabar, quando vai acabar, e um bombardeio de notícias. Bom, a gente sabe como se cuidar, né, em termos de usar álcool gel, uso de máscara, né, manter uma distância de 2 metros, tudo isso a gente escuta o tempo inteiro. Basta tu ligar a TV, tu ficar 10 minutos na frente da TV, tu vai ter essas informações repetidamente, e a gente já sabe, né, esse cuidar do corpo, ok, nós estamos sabendo como fazer. E como cuidar desse emocional, né? Porque isso gera uma ansiedade gigantesca, né? Vai acabar, não vai? Quando? Como é que eu retomo as atividades? E pensando nessa lógica de escola, né? Bom, os professores com os alunos, nós temos as serventes que também, elas que cuidam desse espaço para os alunos, nós temos muitos profissionais, nós temos em Invoque o Plug também, que lida com escolas, com alunos de todas as escolas da rede, e não só alunos, mas também públicos adultos, idosos e daí por diante, né? Então a gente está sempre pensando lá na frente, né? A gente falou dessa aceleração do professor, né? Mas eu vejo que a gente também, mesmo parados, a gente continua acelerado porque a gente tem essa preocupação de dar conta de algo e a gente não sabe muito bem como. Ou melhor, a gente sabe até certo ponto, né? É isso, o álcool gel, a máscara e a distância. Bom, e como é que eu lido com todos esses sentimentos que isso me gera? E eu gostei muito ali quando tu falou, né, associando a BNCC, do cuidado de si, cuidado do outro e cuidado com o mundo. Ou seja, me lembra muito também aquelas orientações de avião das comissárias, né? Primeiro coloque a máscara de oxigênio em você para depois ajudar o outro, né? Ou seja, a gente tem que cuidar primeiro da gente, para que daí sim, nós estando bem, a gente possa de fato poder ajudar o outro, né? Então, bom, pensando em tudo isso que tu já lançou, porque tu já me fez pensar 1 milhão de coisas aqui, né? Então, desculpa te interromper, mas eu precisava já te ajudar, assim, né, a nos ajudar a pensar como é que eu cuido dessa minha saúde emocional, né, diante de todas as situações. Né? Vamos trazer mais para a prática. Entendendo, então, se a gente faz a reflexão de que o excesso de futuro provoca ansiedade, faz a gente desconectar do presente, como que a gente vive esse presente? A lógica desse isolamento social que vai nos ajudar, o que a gente precisa para nos ajudar nesse momento, e que, na verdade, é para toda a vida, só que agora, nesse momento de quarentena, isso está mais agudizado, isso está mais desnudo, isso está mais evidente, veio com mais força, qualquer procedimento que esteja ligado numa ideia de hiperprodutividade não vai nos ajudar. Nossa, olha o que as pessoas estão fazendo na quarentena, porque essa aqui... opa, travou para mim? Travou para vocês? Voltou?
Tranquilo? Para mim, tá ok. Tá, então tá, não deu uma travadinha. Então, olha só o que o vizinho, o que o fulano, o que não sei quem tá fazendo lá nas redes sociais, né? Tá produzindo tantas coisas, tá fazendo tantas coisas, já perdeu peso, já aprendeu um novo idioma, não é nessa lógica, tá? De superprodutividade. Tampouco é na lógica da satisfação, de como eu estou perdendo tanta coisa, né? Então eu preciso de coisas que possam aliviar estas perdas e me satisfazer excessivamente. Por exemplo, se a gente faz um paralelo com a alimentação, isso está muito presente nas pessoas. Ah, eu mereço, né, tal doce, eu mereço tal coisa, eu mereço. Isso é um pouco complicado, porque vai gerando compulsões na gente que depois baixam a autoestima, e isso está ligado ao álcool, está ligado a outros vícios todos, inclusive ao telefone, né, o excesso de telas, que eu preciso do meu momento, e eu estou aqui desconectando da realidade. A gente precisa mais do que nunca ativar para as nossas vidas a lógica do cuidado, da intimidade. A quarentena, ela nos desafia a reconstruir laços de intimidade. A intimidade com o meu corpo, a intimidade com o meu psiquismo, a intimidade com as plantas da minha casa, a intimidade com o jeito como a minha casa está organizada, com as pessoas que convivem comigo, quem é mesmo o meu filho, o que ele gosta realmente, quem é o meu companheiro, quem é a minha companheira. Faz sentido essa vida que eu estou levando? Faz sentido, né, tá aqui? Como que eu posso desenvolver essa profundidade de intimidade para dar valor a essas coisas? O compartilhamento do cuidado de si é bastante inspirador para as crianças e para os adolescentes, tá? Quando eles percebem relatos, uma cartinha que seja do professor que acompanha a atividade, dizer: olha, crianças, sabe que eu também estou cuidando de mim, aqui na minha casa está bem interessante, eu percebi que as plantinhas da minha casa cresceram, bababã, e eu plantei não sei o quê. Estou dando exemplo da planta, poderia ser outro, tá? Aprendi a fazer uma receita diferente, que eu sempre tive vontade de fazer. Quando vocês voltarem, vocês me contam o que vocês estão aprendendo também? Esse compartilhamento de que eu estou fazendo, né, estou investindo em mim, eu estou investindo no meu desenvolvimento, na sensibilidade do meu olhar para olhar o mundo, para olhar as coisas de modo diferente, mais artístico, com mais significado e não tão burocrático. Quando a gente sai da mecanização do cotidiano, da burocratização do cotidiano, de às vezes rotinas muito rígidas, de situações muito rígidas, e traz isso para uma perspectiva de curtir, de desfrutar do dia a dia, e compartilha isso com as crianças têm vontade de fazer o mesmo com a vidinha delas. Elas têm vontade de compartilhar com os professores o que elas estão também descobrindo e aprendendo. Manuel de Barros tem um poema lindo, né, que ele fala que as pedrinhas do meu quintal são as maiores do mundo. Não porque realmente em função do tamanho, mas pela importância, a importância e a intimidade que eu construí pelo brincar com aquelas pedrinhas. E ele diz que isso também é com amor. Na medida em que a gente vai construindo intimidade, a gente aprende a se importar e aprende a cuidar. Então, esse discurso do cuidado, ele pode estar sendo compartilhado com as crianças quando as propostas são disponibilizadas, inclusive pelas redes sociais, porque tem muito professor e escolas criando face das escolas, né, fazendo documentações pedagógicas, contando um pouquinho de si e de como que está lidando com isso, porque os professores têm uma força de impacto, de inspiração nos outros que é enorme. Então, essa seria, né, um jeito da gente poder tá lidando com tudo isso. O que ajuda muito nesse momento também? Tudo aquilo que envolver a nossa criatividade vai estar a serviço da nossa saúde mental, tá? Então, músicas que a gente gosta, a arte, ela está sempre um passo à frente, né? A poesia, a gente se desafiar a fazer coisas diferentes em casa que a gente não fazia, pode ser de arte, de artesanato, de bordado, de pintura, do que for, né? Um cuidado com aquele espaço, essa casa que antes, para muita gente, era só uma casa dormitório, porque trabalhava tanto e quando a relação com a casa, quando ela acontecia, era só da limpeza. Eu preciso manter a casa limpa e organizada, é dormir ou limpar. Tá, mas como é que a gente desfruta dessa casa? Como é que a gente desfruta desse lar e descobre ampliações da nossa visão de mundo que também vão estar compartilhadas nas aprendizagens com as crianças?
sempre quando a gente se encontra numa relação de submissão excessiva frente ao real, sempre a realidade, que pode ser os nossos próprios medos, pode ser um relacionamento, pode ser o trabalho, pode ser o excesso de submissão que a gente está frente aos protocolos sanitários de uma pandemia, que é ter que ficar em casa, que é usar máscara, que é né? Se a gente não consegue subverter isso nas pequenas coisas do dia a dia e criar movimentos que a gente sinta que está sendo criativo, a gente tende a adoecer, porque a gente vai perdendo o nosso senso de realidade, de pessoalidade. A vida, para garantir saúde mental, ela precisa ser digna de ser vivida. E a gente precisa perguntar, ontem, 3 um tonte, eu fiz do meu dia, por mais singelo que seja, um dia digno de ser vivido? Esse dia que é digno de ser vivido com as pessoas que estão perto de mim, na minha casa, com as coisas que o mundo está me oferecendo, mesmo com todas as vicissitudes de estar enfrentando uma pandemia, ele faz a vida valer a pena de ser vivida? Porque é nesses momentos que a gente sente que a vida vale a pena de ser vivida, que a vida está sendo digna, que eu garanto a minha dignidade e quem está perto de mim, né? E aí é com os meus filhos, numa comunicação que é mais assertiva, abdicar de comunicações violentas, entender que se a gente está se comunicando de forma violenta é porque está faltando estratégia de comunicação para a gente precisa estudar e aprender outras estratégias de comunicação. E isso vai criando memórias que depois eu vou poder contar essas memórias. E são memórias que enriquecem o meu psiquismo e que me dão força para ir para frente. Porque se a memória da quarentena for só de reclamação, for só a memória de queixa por aquilo que se perdeu, né? For só a memória de, meu Deus, eu estou preocupado com o futuro, e eu não consegui constituir nada significativo para o meu presente, ou de controle excessivo sobre os filhos, de controle excessivo sobre a casa, porque a saúde mental ela se dá pelo controle, ela se dá pela conexão. Se a memória for só de controle, a gente vai esvaziar a possibilidade de enriquecimento psíquico desse momento e a chance de adoecer é muito grande. Eu estou vendo aqui, o pessoal está interagindo bastante, viu? Tem gente citando Sócrates, inclusive. Eu peguei 2 perguntas aqui, vou tentar, porque elas estão meio que ligadas, né, Bianca? E também acho muito pertinente nesse momento, que é falando sobre formas de investir na aprendizagem, né? Seja no presencial ou não, sem ser pelo toque. E sim, eu acho que principalmente a escola tem muito essa aproximação, né? A gente tende, assim, de imediato pensar nos alunos muito pequenos, né? Nos alunos menores, que eles têm essa necessidade do toque, do abraço, do acolhimento, né? E quando eles ficam mais chorosos, mas os adolescentes também, né? É um outro tipo de toque, muitas vezes, né? Que às vezes é naquela esbarrada, é não falar bem perto, é não falar alto, né? Enfim, cada um da sua forma, respeitando o seu tempo, mas como é que a gente pode investir nessa aprendizagem, então, nesse momento, seja ela presencial ou não, pensando de novo. A gente não sabe que determinações vão vir, né? Retoma, não retoma. Bom, saiu uma vacina que agora está todo mundo imunizado. Não. Enfim, a gente tem que passar em todas as lógicas possíveis, né, diante desse cenário. Então, como é que a gente pensa em aprendizagem neste momento e também pensando vínculos, que daí foi uma outra pergunta e que acho que elas estão meio ligadas, né, vínculos principalmente com aqueles novos alunos que acabaram de entrar na escola, né, ou dos professores novos também que entraram recentemente, que não tiveram ainda um tempo significativo, talvez, para conhecer tantos destes alunos. Então, como é que a gente pode trabalhar essas aprendizagens e esses vínculos por essas diferentes perspectivas? Ótimo. Um pacientezinho meu de 4 anos que começou o atendimento na quarentena online, o que é super desafiador, né? Uma criança de 4 anos começar pela internet o atendimento com a psicóloga, fez a primeira sessão presencial comigo essa semana, de máscara, propé, todos os EPIs, né? Aí ele me olha com os olhos arregalados, assim, ele assim, eu não achei que tu era real, eu achei que tu era lá daquele outro mundo. Daquele outro mundo, olha que paixão, né? O que será que ele pensa, né? Que será que esse outro mundo? Então, claro que é um desafio grande, mas é possível. Um outro paciente também, na semana passada, com a máscara, me olha, né, no final da sessão, ele assim,
ainda bem que o coronavírus não passa pelo olhar, né? Então, olha a sensibilidade da criança. Ele encontrou, dentro de tantas restrições, e ele é uma criança super afetiva, super do toque, tem outras que não são, né? Mas ele é um jeitinho de se conectar comigo e botou a potência dele no olhar. O que eu quero dizer? Essa criança, ao invés de ela estar olhando para aquilo que não pode, entende? E dizendo, eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero isso, eu quero aquilo, ele está olhando para onde tem possibilidade. Ele olhou para a metade cheia do copo, né? Que bom que pelo olhar, porque eu posso te olhar, a gente pode se conectar. E a gente começou a fazer umas brincadeiras, assim, com os olhos, para brincar um pouco com isso que esse olho ele fala. A gente pode encontrar afeto e potência em outros recursos também. Para a construção de vínculos, e a gente entra num tema muito importante, tá? Que é a construção, alguns critérios para a construção de vínculo saudável, desculpa. Uma criança, ela precisa muito mais no seu desenvolvimento psíquico, tá? Para ela poder se integrar psiquicamente, de adultos que tenham prazer pela sua presença, que verdadeiramente se interessem pelo que ela pensa e pelo que ela sente, do que adultos que garantam a limpeza da casa, a comida servida no horário certo. Se a gente pensar no âmbito da escola, todas as organizações e rotinas da escola, né, feitas, todas as atividades propostas. Criança precisa de alguém que seja apaixonado por ela. E apaixonado não é... Essa paixão, ela tem vários âmbitos, né? Ela tem o âmbito da família, ela tem o âmbito da comunidade, ela tem o âmbito da escola também. Como que a gente vai construir vínculos com as crianças? Mostrando que a gente se importa e que nós estamos interessados pelo que as crianças estão pensando e o que os adolescentes estão pensando e construindo nesse momento. É a inversão da sala de aula. As atividades, se elas se apresentam excessivamente pensadas e programadas pelos professores, tá? No sentido de que alunos cumpram isso que eu pensei para vocês com a melhor das boas intenções, mas essa atividade não retratar o interesse do professor em saber o que essa criança está fazendo de leitura de mundo, porque como nos diz Paulo Freire, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Se a gente não entender isso, se essa criança não puder ter esse retorno do professor, provavelmente ela vai se sentir burocratizada na relação, vai se sentir vista como mais um aluno e não dentro da sua pessoalidade, sem espaço para expressar o seu gesto espontâneo. Para a gente ter um vínculo seguro, a gente precisa ser sentido pelo outro, tá? A gente precisa ser percebido. As crianças e adolescentes precisam compreender, e a gente precisa comunicar isso com clareza para eles, que eles estão sendo sentidos e percebidos por nós. Como assim? Mas que engraçado, essa criança... Deixei aqui na escola várias atividades para as famílias virem buscar. Já é a terceira, quarta, e esse aluno não fez contato. O que será que está acontecendo com essa criança? Como é que será que está o contexto da casa dele? Eu já vi situações maravilhosas. Os professores dão um jeito de chegar perto das crianças, ligam para casa, perguntam para os vizinhos, né? Assim, eu me importo contigo, eu quero saber como você está. Então, esse do primeiro S dos vínculos seguros é ser sentido, é ser percebido pelo outro. O outro é estar a salvo. Outro S, tá? Eu preciso me sentir a salvo. Como assim? Eu não vou ser colocado em risco. O professor que faz negação dos procedimentos sanitários da pandemia, que se expõe ao risco, que não usa os EPIs, né, quando sai, que divulga nas redes sociais que não está nem aí para o que está acontecendo, não vai passar essa sensação de segurança para as crianças. Muito pelo contrário, né? Então, agora, esse S do vínculo é salvo é dizer... Eu estou me cuidando aqui na minha casinha, estou cuidando da minha família, estou cuidando de mim. E você? O que você está fazendo para cuidar de você? Né? Como é que você está fazendo isso aí na sua casa também? Todos nós, em laço social de solidariedade, estamos nos mantendo a salvo. A gente está fortalecendo, né? E o outro S, que, né, é muito importante, é o S de sossegado. Quando a gente está construindo vínculo, a gente trabalhou isso lá no início do ano. Vocês lembram na palestra, pessoal? Vamos ver se o pessoal lembra. Lá, a gente fez até uma brincadeira com uma das professoras que chegava na escola e tinha sido assaltada,
né? Brincamos na palestra que fizemos lá no início do ano. É o S de sossegado. O que significa isso? A gente não pode transparecer para as crianças um medo do futuro excessivo. As crianças e os adolescentes precisam enxergar nos nossos olhares que nós estamos com esperança. A gente pode estar muito preocupado com as mortes que estão aumentando, preocupados, né, em função de um futuro que a gente está esperando passo a passo, quais são, né, os próximos indicadores. A gente pode estar preocupado, mas a gente está cheio de esperança. O olhar do professor precisa ser cheio de esperança. Se for cheio de ansiedade, as crianças e adolescentes vão querer se afastar disso, eles vão querer se defender, porque se torna violador, se torna violento, né? Se torna assustador. É o momento da gente, nessa falta, isso que a gente não pode abraçar, que a gente não pode beijar, mas a gente pode fazer o holding, como a gente chama, que é essa continência, que é esse movimento de poder integrar emocionalmente o outro de várias formas. É um recadinho, tem municípios que estão usando da rádio da cidade para fazer compartilhamento de expressões, coisa mais linda, né? E de situações que os professores estão colocando, manter os vínculos. Tem várias, pelas redes sociais, a gente pode estar demonstrando afeto de muitos jeitos. Com uma amiga psicóloga, a gente criou um projeto que é o 2020 Abraçar, que são abraços poéticos, virtuais, que as pessoas podem mandar umas para as outras. É uma brincadeira, mas que está sendo uma delícia a gente fazer. Não tem nenhuma intenção além de brincar com isso, mas as pessoas nos mandam os poemas e dedicado a quem elas não estão podendo abraçar nesse momento. Então, pela poesia, a gente vai abraçando os outros também. E, nesse sentido, nunca foi tão importante a gente falar de arte, de música, de poesia como agora. Quando a gente faz experiências dissociativas do psiquismo, como a gente está vivendo agora na pandemia, que é, às vezes, na sobrecarga da convivência familiar, que também não é muito fácil, né? As crianças estão cansadas dos adultos, elas estão loucas para brincar com outras crianças, então a sobrecarga da convivência familiar, o trabalho de home office, os medos, faz a gente ter experiências de parecer que desintegra a gente, que desmonta a gente. E todos esses movimentos de afeto, de cuidado, de arte, eles nos ajudam a reintegrar o cérebro, a reintegrar o nosso psiquismo e voltar a poder ser a gente mesmo, né? E não só ficar respondendo demandas, mas a gente se entender como pessoas singulares e individuais e capazes de lidar com o desafio presente. Perfeito. Bom, Bianca, de novo, seguimos recebendo muitas mensagens bacanas aqui, acho que o pessoal também está, que nem eu aqui, já pensando, problematizando, né, e tentando agora pensar formas e alternativas aí, né, da gente desenvolver esse vínculo, ainda que virtual, ainda que distante. Mas enquanto tu falava, eu fiquei pensando, assim, e até me remeteu um pouco alguns autores psicanalíticos, né, Lacan fala um pouco também sobre isso, sobre fazer o outro existir, né, e acho que quando tu fala isso, de escutar o outro, né, do se preocupar com o outro, é isso, é a gente mostrar que a gente sabe que o outro existe, né, e acho que nesse momento, mais do que nunca, isso é extremamente importante a gente pensar, né, como fazer o outro existir, ainda que eu não veja, ainda que eu não tenha mais aquele contato diário que a escola proporciona, né, de estarmos ali o turno com aquele aluno, né, ou no caso da educação infantil, o dia, muitas vezes, com aqueles alunos, né, mas saber que ele existe. Alguém até citou aqui que viu matérias falando sobre violência doméstica, o quanto isso está crescendo, né, nesses tempos de confinamento. Eu acho que isso também é algo importante, assim, da gente estar atento, né, nós, quanto escola, nesse papel social, de entender que a gente lida com muitas realidades, né, e nem todos têm a mesma realidade, talvez, que a nossa, né, e a gente poder saber como se vincular de uma forma suficiente, significativa, para a gente também entender
qual é a realidade de cada aluno, né? Bom, vão ter alguns que vão ter acesso à informação mais fácil do que outros, né? Tem uns que estão talvez numa posição mais favorável, onde os pais podem colaborar, podem ajudar os seus filhos, outros talvez não. A gente está vivendo um momento de pandemia onde não é só o medo, né? São as incertezas, inseguranças, tem pessoas que estão perdendo seus empregos ou impossibilitadas de trabalhar, ou seja, a gente lida com muitas realidades, né? E isso, acho que agora mais do que nunca, nos atravessa de uma forma que a gente tem que ter esse olhar, ainda que não podendo olhar olho no olho, que a escola faz esse movimento também, né? Quantos professores, quantas serventes, secretários conseguem, às vezes, só em olhar para aquele aluno já identificar que ele está diferente. Porque no dia a dia a gente consegue entender, né, os trejeitos daquela criança, daquele adolescente, como ele é, e se a gente vê que algo está diferente, aquilo já nos aciona um alerta, né? Como fazer isso agora, se eu não tenho mais esse convívio diário, né? Como saber se está tudo bem, de fato, com aquele aluno, né, em casa? Como é que eu posso, então, saber se ele está a salvo, como é um dos S's, né? Poder sentir ele, né? E ficar sossegado com isso, né? Então, puxando aí para os teus 3 S's aí, né? Diante dessas diferentes situações que a gente pode e provavelmente vamos encontrar, né? Muito interessante o que tu trazes, Alex, porque acho que tu abre, né, assim, a importância que a gente precisa dar para a escuta agora. A gente fala muito da escuta, né? A gente precisa escutar os professores, a gente precisa escutar as nossas equipes, e como educadores, a gente também precisa exercitar a nossa escuta ao outro e a nós mesmos. Dentro de tantos desafios e que esse tema da escuta nos oferece, a escuta às mulheres agora é fundamental, porque o adoecimento, o sofrimento das mulheres se agudizou demais nessa quarentena. Tanto pelas situações de violência doméstica, nós somos o país com os maiores índices de feminicídio no mundo, e quando a gente fala de educação, é impossível e seria desrespeitoso dissociar essa discussão, porque o nosso grande contingente de trabalhadores são mulheres, e a gente precisa discutir isso no âmbito da educação também. Uma quantidade muito grande de mulheres que estão sozinhas com seus filhos em casa, e eu digo sozinha, sozinha mesmo, e sozinha também na presença dos companheiros, sendo absolutamente sobrecarregadas nesse momento, e entender que o psiquismo dos bebês, o psiquismo das crianças, ele está muito conectado com o estado emocional das mães. Então, tem uma discussão de cuidado das mães, de fortalecimento das redes, que está sendo super desafiador, porque as mulheres, as mães perderam suas redes, né? Que envolvia muitas vezes os avós, outros amigos, a escola. Então, eu né, convido a gente a ter um olhar mais atento para aquelas pessoas com as quais a gente consegue chegar e estar perto, de mostrar solidariedade, às vezes apenas de fazer um momento de escutar verdadeiramente. Isso já é uma possibilidade de cuidado, isso já é uma possibilidade da pessoa ver a situação de outras formas, acionar as redes que nós temos de assistência social, de saúde, para aquelas pessoas que estão em situações de maior vulnerabilidade, né? Seja de segurança física, integridade emocional, ou vulnerabilidade de segurança alimentar também, né? Muitas famílias com situações difíceis financeiras, e isso impacta, acaba revertendo, né, em violência contra as mulheres e violência contra as crianças também. Então, esse convite a gente poder olhar desde o lugar também das mães e das mulheres, né? Quando a gente vai pensar as perspectivas de retorno na escola, eu sempre digo, por favor, assim, não acolham as crianças antes de acolher as famílias. As famílias precisam ser escutadas, especialmente as mães precisam ser escutadas. Nas rotinas de retorno, a gente vai ter que fazer adaptação de novo, adaptação de todo mundo, né? Das crianças pequenas nem se fala, muito mais. Então, não dá para abrir a porteira da escola e jogar as crianças lá dentro, os funcionários, porque isso não vai funcionar. E nenhuma escola vai fazer isso, né? Então, a gente vai ter que reconfigurar os tempos e as organizações de retorno e adaptação. E precisa ter o acolhimento aos pais, às famílias, especialmente acolher as mães, porque quando a gente escuta as mães, a gente está escutando as crianças e os adolescentes, né?
Então, esse entendimento, assim. Bom, tantas coisas, né? E como se mostrar presente, como se fazer presente com as crianças e adolescentes. Aí valeria um compartilhamento das estratégias que cada um está encontrando, porque são tantas estratégias lindas, né? De dizer eu me importo contigo, os professores nos recados que mandam para as famílias, no retorno que recebem das crianças. Nas próprias redes sociais, então tem muitos jeitos, agora mesmo virtualmente, de dizer que a gente se importa. Vídeos lindos que estão circulando, que os professores estão fazendo, às vezes com as brincadeiras que os próprios aplicativos nos oferecem, de TikTok, disso, né? Joga uma bolinha para o outro lá na sua casa pega, conta os espaços, então tudo isso ajuda. Vale se inspirar também em escolas que estão construindo alternativas. Convido vocês a conhecerem o perfil da Escola Cotidiana no Instagram, que é uma escola que eu assessoro, e é muito bonito, assim, o trabalho que a escola está fazendo. Teriam várias outras para citar, evidentemente, né, mas dentro do próprio município tem o compartilhamento dessas práticas e como chegar perto. Muitas vezes são os professores que conseguem escutar o sofrimento e que primeiro a eles chega, né, o compartilhamento do sofrimento das crianças e dos adolescentes, e essa é uma situação que a intersetorialidade, ela é essencial. A gente precisa trabalhar em rede, a educação não vai trabalhar sozinha e não vai encontrar alternativas de forma solitária. É a educação, é a saúde, né, todos os recursos do município precisam estar unidos e trabalhar realmente de forma integrada para que a gente possa dar conta dessas situações. Quando a gente vai em comunidades que estão numa situação de vulnerabilidade social mais grave, a gente sempre se encanta com os laços de solidariedade, né? Eu tenho uma ex-aluna da Unicinos que trabalha numa escola da Restinga, e ela vai me contando, vai me compartilhando essas situações. Ela diz: Bianca, a gente foi entregar a cesta básica e a gente chega numa família que às vezes está numa situação super difícil, mas diz: professora, eu tenho para essa semana, entrega para a família do vizinho ali da frente, que vai um pouco mais de dificuldade. Então, assim, documentar, falar, narrar esses laços de solidariedade nos dão força. Não é achar que a gente sabe o que é melhor para o outro. Primeiro escuta o outro, primeiro vê o que o outro está produzindo de saúde, de alternativa para esse momento, né? E aí o brincar livre, o brincar espontâneo, ele precisa mais do que nunca ser fortalecido, e os professores têm esse papel de dizer para as famílias: conversem com seus filhos, com seus filhos adolescentes, né? Deem espaço, se mostrem com interesse para saber o que os adolescentes estão vivendo e pensando sobre tudo isso. A adolescência é o momento de viver em grupo, de fazer todos os ensaios de sexualidade e de vivência, todos os grandes inícios, que é um barato nessa idade, eles estão sendo privados de viver, né? Tá tudo muito nas redes sociais. Então, não basta só ficar fazendo briga. Porque tu não sai desse celular, porque, né, todo tempo esse celular. Não basta fazer briga. O que a gente está convidando? Quais são os convites interessantes que a gente faz para os adolescentes conversarem e se conectarem conosco? E para as famílias, se os professores puderem sustentar os discursos de que brincar livre, brincar espontâneo é essencial nesse momento e garante a saúde mental das crianças, que elas aprendem muito no brincar livre e espontâneo, e que depois os professores vão estar muito interessados em saber quais foram as brincadeiras que as crianças construíram nesse momento, ajuda os pais a acalmarem também a ansiedade. Mas não está aprendendo nada. Meu Deus, se passa o dia brincando com as pedrinhas do seu quintal, está aprendendo muitas coisas, né? Maravilhosas. E fazendo muitas hipóteses científicas e investigações interessantes. Verdade. Bom, o pessoal aqui já está tendo um brainstorm aqui, tem gente já aproveitando esse momento para compartilhar já ideias que eu estou achando interessantíssimas aqui. Mas, pegando a tua fala, pegando a tua fala, Bianca, eu fiquei pensando, né, eu acho que é importante esse cuidado agora, nesse momento, da escola como um todo, justamente porque a gente sabe que o formato se modificou, né? Mas alguns serviços, eles seguem acontecendo. Assistência social, saúde, esses seguem trabalhando, funcionando. Então, assim, que nos acionem também, a todo momento, acho que tem algo ali que não está funcionando bem, né?
o que tu falou, né? Bom, a gente está realizando as atividades, a família não está vindo na escola, a gente não está conseguindo contato. Nos acione quanto secretaria, né, para a gente pensar juntos uma forma da gente chegar nessas famílias e, bom, ver o que de fato está acontecendo ali para poder ajudar. Daqui a pouquinho, este é o sinal de que algo não está bem, e aí pode ser a forma da gente poder identificar e poder ajudar, talvez, essa criança, esse adolescente ou essa família, né? A Ana Bervian, desculpa se eu pronunciei errado o teu sobrenome, tá, Ana? Mas eu achei legal que ela botou. Pensei em refletir sobre essa escuta das famílias quando vem nas atividades desenho das mães, em vez dos desenhos das crianças. Achei interessante isso, né? Envolver a família também. Por que não? Né? Colocar os pais também para talvez eles criarem algo a partir do que eles conseguem, através de um desenho, uma música, enfim, né? Mas que a gente também consiga fazer essa escuta, essa leitura da família pelo ponto de vista também dos pais, né? Dos cuidadores ali, dos responsáveis, então, né? De incluí-los nisso. Falou antes ali, né? Eu achei interessante a respeito do aprendizado. Talvez isso seja algo também que a gente vai ter que ter muito claro agora para nós todos, né? Quanto escola e educadores. O aprendizado, talvez não nos preocuparmos tanto com o aprendizado em si, porque isso se dá para todos sempre, né? Não é porque nós saímos da escola que nós deixamos de aprender, né? Estamos aprendendo a todo momento, estamos aprendendo muito hoje aqui contigo, né? E a gente segue aprendendo a todo momento. Então, acho que da gente também conseguir ter esse olhar de cuidado, de vínculo, de atenção para com o outro, né? E aproveitando isso, assim, linkando com a tua fala, a Sheila também fez uma pergunta aqui interessante, né? Ela pede para falar um pouquinho mais sobre a questão da adaptação dos alunos, né? Quando normalizarem as aulas, porque tu falou ali, né? Não é só abrir as portas da escola, jogar as crianças lá dentro e ponto, continuar de onde paramos, né? A gente nem sabe mais onde que a gente parou exatamente, né? Então, assim, se tu puder dar uma reforçada nisso, assim, falar um pouquinho mais sobre isso, acho que vai ser bem importante agora nesse momento para a gente. Beleza. Então, primeira coisa, pensando no retorno, tá? Ninguém vai pensar em retorno enquanto não virem o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Enquanto não vier protocolo sanitário da Secretaria Estadual de Saúde, ninguém pensa em retorno. Pronto, ponto. Por quê? Porque nós não somos médicos, nós não somos enfermeiros, nós não somos sanitaristas. A gente vai esperar que os especialistas dessa área nos digam como será esse retorno seguro. A partir desses protocolos, quando nós tivermos claro esses protocolos, a gente pensa nos retornos. Pensando agora, então, na segurança socioemocional. Nós vivemos uma pandemia mundial. Não foi férias, não foi recesso, é uma pandemia mundial. Isso desorganizou a saúde mental de todo mundo. Primeiro acolhimento é com os trabalhadores da escola. Antes de receber... Bom, foi anunciado que o retorno vai ser em tal data. A escola vai se preparar para os procedimentos, protocolos sanitários, e antes de abrir qualquer porta para qualquer família e criança, é o acolhimento à equipe. Como que a equipe está, como que a equipe se sente preparada, como que viveram este momento, o que gostariam de compartilhar, quais são os anseios, quais são as angústias, e de forma coletiva, democrática, construir as melhores estratégias para o recebimento das crianças, né, para acolher as crianças e as famílias. Esse é o primeiro passo. O segundo, e se munir de conceito de literatura que possa sustentar, né, pedagogicamente essa intencionalidade do retorno, com perguntas essenciais. Qual é a concepção de infância que a gente tem? Qual é a concepção de adolescência que a gente tem? O que a gente não abre mão? E quais são né, alguns princípios educativos que a gente vai garantir nesse retorno? Que é, né, alguns, por exemplo, o respeito ao brincar, o respeito ao diálogo, o respeito à educação com afeto, com, né, de construção de vínculo. Com os adolescentes, isso não é só com as crianças, com os adolescentes também. A gente vai precisar falar muito do que se viveu, eles vão precisar contar muito essa história para conseguir se sentirem pertencentes, porque todos os lugares de pertencimento foram roubados. Então, eu preciso ser escutado na minha escola para garantir esse lugar de pertencimento. Acolhemos a equipe, o segundo passo é acolher as famílias. Antes de ver as crianças, antes de ver os adolescentes.
famílias, como que vocês estão, como é que vocês viveram esse momento. A escola vai apresentar suas propostas de retorno, nós queremos saber como é que está para vocês, os medos, as angústias, acolhe a família, constrói laço social com a família, pensa no retorno das crianças e adolescentes. Adolescentes podem voltar todos juntos, evidente, por quê? Porque, né, já estão num outro tempo do desenvolvimento socioemocional, entendendo que ninguém vai começar as aulas tacando conteúdo atrasado, porque a gente tem que correr atrás do que foi perdido. Deus me livre fazer isso, né? Porque a gente robotiza e provoca dissociação psíquica, que isso vai voltar em sintomas, tanto para os professores quanto para as crianças. Não tem conteúdo perdido. Esqueça, né? Esquecer a ideia de que tem conteúdo perdido. A vida é o conteúdo. A gente vai trabalhar em cima de habilidades e competências. Como é que a gente pode estar se fortalecendo para se sentir útil e para reforçar nosso senso de cidadania neste momento? Porque é para isso que o conhecimento serve. É para a gente poder viver melhor em coletividade, né? E isso impacta a excelência acadêmica das escolas também. Com as crianças pequenas e que demandam ainda, né, o reconhecimento dos professores, quanto educação infantil, são os procedimentos de adaptação que a gente vive todo ano letivo. Ambientação das crianças, horários reduzidos, não volta todo mundo ao mesmo tempo, a gente faz escalas de retorno com as crianças e com as famílias, a gente vai precisar se adaptar aos protocolos de troca de fralda, de máscara, de etc., né? As crianças também estão ambientando, retornando pouco a pouco. E é isso mesmo. E aí é fazer frente à ansiedade das famílias e dizer, a gente sabe o que a gente está fazendo e vamos conduzir desta forma, porque nós respeitamos os filhos de vocês. Ah, mas não, mas meu trabalho, mas eu queria voltar. A gente respeita e a nossa fidelidade é com as crianças. Nós temos fidelidade, né? Como diz a Rita, a gente tem fidelidade com as crianças. E a gente precisa honrar esse tempo de retorno, porque a gente não vai provocar outras situações traumáticas, além das que a pandemia já está provocando, né? Então, essa garantia, e isso também acalma e acolhe os professores. E se a gente conseguir fazer isso da melhor forma possível, nossa, a gente vai ter histórias muito bonitas para contar desse tempo, né? E de tudo isso que a gente está vivendo. Porque a gente tem, frente ao medo, à ameaça, a chance da gente retornar a processos pedagógicos autoritários, desconectados da realidade, dessa educação bancária que a gente já critica tanto tempo, é grande. Porque, lembra, pessoal, né? Quando eu estou sob ameaça, o cérebro primitivo tende a vir. E eu vou para a luta, para a fuga ou para a paralisação. E, às vezes, eu retomo práticas que eram mais conhecidas, mesmo que eu não acredite mais nelas. Então, volta, integra, né? O que a gente vai precisar para se sentir melhor, se sentir pertencente e honrar os princípios pedagógicos que a gente já evoluiu e já construiu, porque a escola tem a oportunidade de se renovar, de se transformar lindamente nesse processo. Eu tenho certeza que os professores né, estão imbuídos desse compromisso. É uma educação para este tempo, é uma educação para este momento que estamos vivendo, né? E que a gente possa garantir a integração, a saúde mental de todo mundo nesse processo. Nenhum conteúdo pode estar acima da relação com o outro, né? Nenhum prazo pode estar acima da relação com o outro. A gente garante os prazos com seriedade, garante, né, tudo aquilo que a escola se propõe, compromissos de aprendizagem, desde que a relação seja respeitosa e dignificante, que faça a vida valer a pena de ser vivida no dia a dia. Acho que isso é fundamental. O pessoal está repetindo bastante a tua frase aqui, a vida é o conteúdo. Né? Acho que é importante da gente ter sempre claro, e para nós mesmos também, né, Bianca, da gente lembrar isso a todo momento, né, para que a gente não, na nossa ânsia de querer dar conta de tudo, né, a gente não atropele esse processo que todos estamos vivendo. Eu acho interessante, assim, quando tu fala, porque é isso, a gente se colocar também neste lugar, né? O nosso cuidado é com as crianças, é com a família, eles são nosso público ali de apoio, mas nós também estamos inseridos nisso. Né? A gente não está
fora dessa pandemia, a gente também não está fora dessa relação, e a partir do momento que a gente entende que estamos juntos nisso, acho que se faz muito válido a tua fala ali, de a gente poder também compartilhar as nossas vivências e nossas experiências. Eu acho que isso é muito significativo também, quando as crianças, os adolescentes, as famílias também escutam isso, de que, bom, a gente também ficou com medo, né? A gente também não sabia como as coisas iam acontecer. E a gente está precisando se reinventar. E a gente vem pensando nisso a todo momento, né? E é interessante, porque às vezes a gente tem que pensar coisas simples do dia a dia, que é certeza que os profissionais da escola, todos eles, se tivesse tudo, né, como era antes da pandemia, saberiam chegar na escola e o que fazer, né? Agora a gente tem que pensar aquilo que a gente fazia no cotidiano, né? Desde a tarefa mais simples, né? Desde acessar aquele aluno, desde como eu vou me relacionar, desde como eu vou falar, de que forma eu vou escutar. Eu acho que essa comunicação agora também vai estar diferente, e a gente precisa estar muito atento a ela. Vai se comunicar de outra forma, como a gente falou. Às vezes vai ser através de uma tela, como estamos aqui, né? Às vezes vai ser por uma ligação, então reconhecer a voz do outro, às vezes vai ser através de um bilhete, né? Como é que vão vir essas atividades? Como é que o outro vai poder falar sobre ele, né? Como é que ele vai poder dizer o que ele está sentindo? E como é que vai ser o meu olhar a partir disso, né, de atenção, de cuidado, de um outro jeito, porque, que nem tu falou lá no início, né, Bianca, os profissionais que trabalham em escola, bom, a gente foi trabalhar em escola para trabalhar com pessoas, né, e não com máquinas, né, não tem esse aparato todo no meio, né, a relação era direta, né? Eram os profissionais e o aluno, eram os profissionais e os pais. Queriam falar, os pais iam lá e, né, ó, quero falar com o professor, quero falar com a diretora, quero falar com a coordenadora. Era tudo direto. Agora não, a gente tem que pensar até como fazer isso, né? Ou seja, repensar o nosso cotidiano, repensar aquilo que a gente fazia antes, sem pensar, a gente só fazia, né? Agora a gente tem que pensar o como fazer isso, né? E com esse cuidado todo que pode estar disfarçado, diferenciado, justamente porque essa relação já não está mais tão próxima. Acho que essa é uma mensagem interessante, assim, da gente, se a gente conseguir passar isso para todos hoje, eu vou me dar muito satisfeito, assim, né, de que não é porque a gente não está ali frente a frente que a gente tenha que se afastar ou não se sentir vinculados. A gente tem que saber olhar para isso de um outro jeito, né? Respeitar esse momento, mas com foco e atenção que é em mim, é no outro, é no mundo. E aí a tua fala acho que foi muito feliz, né? O quanto que a pandemia, ela está nos fazendo enxergar isso, né? O quanto que eu preciso cuidar desses três pilares, digamos assim, cuidar de mim, cuidar do outro e cuidar do mundo, para que as coisas fiquem minimamente bem, né? Como fazer? As crianças e adolescentes nos ensinam como fazer. Ao invés da gente ficar angustiado, provocando, né? Dicas e receitas e como... Para! E escuta como eles estão fazendo. O que eles têm a dizer, né? Eles são potentes para nos mostrarem os caminhos. A gente pode estar numa posição mais coadjuvante da aprendizagem, no sentido de entender que eles constroem os percursos de aprendizagens deles, do que a gente está todo o tempo no lugar de proposição, sendo propositivos, né? Lembrando do que a gente conversou lá no início do ano também, na reunião presencial, gente. Lembrem do senso de aceitação e do senso de importância que regulam o nosso comportamento. Se a gente conseguir que as crianças, adolescentes e as famílias também, isso dentro das nossas casas, a gente poder aumentar o senso de conexão, de que o outro é importante para mim, de que eu me sinto importante para o outro, e o senso de utilidade, de importância no sentido de não ser melhor do que os outros, mas que eu posso contribuir, isso vai nos dar um outro patamar de relacionamento, de qualificação dos vínculos escolares maravilhoso. A gente vai precisar entender que a escola não é uma ilha perdida dentro da cidade. A gente está falando de uma rede de educação, olha que maravilha isso, no sentido de fortalecer o senso de comunidade educativa. Mais do que nunca, nós somos comunidade educativa.
A escola, ela tem uma função social de contar essas histórias de acolhimento, e a gente precisa fortalecer esse laço, né? O que a rede municipal de ensino de Voti, que tem uma história tão linda, pode estar contribuindo para a saúde da cidade, para o fortalecimento desta cidade, né? Onde cada um ali importa, onde cada um pode ter ações que contribuem com esse ambiente. Ai, falhou a minha luz aqui. Vamos ver se ela me ajudou. Pode estar contribuindo com esse ambiente. Eu vou ler a gente tem 10 minutos ainda, eu vou me autorizar a ler um poeminha aqui, da Rupi Kaur, que é uma maravilhosa escritora, para nos inspirar nesse momento, quando alguns amigos vêm conversar, né, pacientes, e dizem, tá muito pesado, estou muito burocratizada, estou cansada aqui do home office, o que eu faço? Eu brinco, leio uns poemas aleatórios, que o sangue volta a rodar no corpo, né? Então, quando a gente se sente muito máquina e a gente se permite a ler poesia ou escutar poesia, tem tantas leituras de poesias maravilhosas no YouTube, acho que a poesia ela é mais para ser escutada do que lida, a gente tem a oportunidade de reinserir fluxos de vida e de pensamentos diferentes. Então, queridos educadores, né, trabalhadores da educação de Voti, vou ler esse poeminha para vocês. Acima de tudo, ame, como se fosse a única coisa que você sabe fazer. No fim do dia, isso tudo não significa nada. Esta página onde você está, o seu diploma, o seu emprego, o dinheiro, nada importa. Exceto o amor e a conexão entre as pessoas. Quem você amou e com qual profundidade você amou. Como você tocou as pessoas à sua volta e o quanto você se doou a elas. Então, a Rupi Kaur é uma linda poeta que fala, né, das mulheres muito, e tem, né, uma construção linda de poesia. Convido vocês a conhecê-la. Ela é uma nova-iorquina, com vários livros traduzidos aqui, e acho que ela tem me ajudado a pensar esse momento, né? Vamos ao que importa, que a gente possa retornar ao que é essencial, que a gente possa retornar ao que realmente faz a vida valer a pena, né? Que é desfrutar com os nossos filhos em casa os momentos e estar presente com eles para realmente se conectar, porque depois que a gente perde as pessoas é que a gente vai olhar o valor que elas têm, então não dá para ser assim, né? As crianças estão nos mostrando o valor que a escola tem para eles, a saudade que eles estão da escola, então que a gente possa viver cada dia como uma oportunidade de aprendizagem, uma oportunidade de gratidão, que a gente está vivo e que mesmo frente a tudo isso a gente tem condições de inventar criativamente o cotidiano, né? Não esperem por receitas, professores, não esperem, porque ninguém é especialista em pandemia, ninguém teve aula de pandemia. A gente está construindo e está errando e está acertando no caminho. Então, é nesse processo de ter a coragem de ser imperfeito, mas de dizer, eu estou aqui, eu me importo contigo e eu quero contribuir, e eu acho que a tua contribuição também é importante, o que tu tem a compartilhar vai fazer diferença para mim e para a comunidade, é o que vai manter esse laço social vivo e todas as aprendizagens que a gente deseja, tanto com as crianças de matemática, português, geografia, história, fazerem sentido nesse momento, né? Eu acho que uma das coisas que fica também, né, Bianca, é o como fazer, né? Porque a gente está falando sobre vínculos e aprendizados, e muito desses vínculos e aprendizados está no como, né? É o aluno que vê o jeito que o professor faz, é como ele interage, é como ele fala, e agora a gente está vivendo esse momento de pensar o como fazer tudo isso, né? Bom, o conteúdo pode ser enviado, né? O conteúdo chega nas casas das famílias, né? Mas como fazer aquilo, como construir essa relação, como que eu me mantenho conectado com esse aluno, com essa família. Eu acho que talvez o mais importante nesse momento é isso, a gente pensar e repensar o como fazer, né? A gente mais do que nunca está vivendo uma era de falar que estamos conectados, né? Estar online, mas a gente está conectado com o quê? Com quem exatamente? A gente está online para quê? Para quem exatamente? Alex, antes da gente pensar como se conectar com as pessoas que estão distantes fisicamente de nós, como os estudantes, né, e que a gente se preocupa, primeiro eu convido as pessoas a olharem para a conexão dentro das suas casas e consigo mesmas.
as boas conexões, o conseguir estar verdadeiramente presente, que aí é com o outro sem o celular na mão, tá? Conseguir estar verdadeiramente presente dentro das suas casas, consigo mesmo e com as pessoas perto, vai reverberar nas estratégias criativas que eu vou construir para estar presente com as pessoas que estão distantes de mim. Não adianta eu estar preocupada com os estudantes que estão lá fora, se dentro de casa eu tenho uma relação fria e mecânica com as pessoas que estão perto. Ou comigo mesmo, né? Uma relação de negligência com a minha saúde mental, com a minha alimentação, com o meu corpo, né? Com a minha casa. Conecta contigo com quem está perto, porque isso vai te dar as ferramentas para conectar com quem está distante. Maravilhoso, isso aí. Estarmos conectados a nós e a quem está perto da gente é o começo, né? Bom, Bianca, quero te agradecer muito pela tua fala, incrível, né? Eu fui te escutando, lendo aqui o pessoal. As escolas têm os seus momentos de planejamento coletivo. Eu confesso que eu já queria fazer um grande planejamento coletivo com todo mundo aqui, porque foram surgindo ideias, o pessoal foi lançando ali pensamentos ou situações que já foram fazendo, né, na sua prática agora, nesse tempo aí. Da saudade, olha, ai, que amor, que legal, né? Fernanda. Então, assim, acho que nossa, seria muito legal a gente agora poder pensar sobre tudo isso, porque tu nos provocou muito, né, a pensar, repensar, e é isso. Não tem uma receita pronta, não tem uma fórmula para lidar com isso. Se tivesse, não estaremos nem vivenciando tudo isso, né? Acho que a gente, primeira coisa, se conscientizar que, bom, estamos todos na mesma situação, né? Cada um de um jeito, uns lidando de uma forma mais tranquila, outros menos. A gente precisa respeitar também isso, o sentimento de cada um. É o mesmo sentimento que nós temos, acontece com os nossos alunos, acontece com a nossa comunidade escolar. Então, esse respeito, né, para com o outro diante dessa situação é o mais importante. Bianca, obrigado. Sempre muito bom te escutar. De verdade, espero que a gente tenha outras oportunidades aí de te trazer de novo para conosco, né? Obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado, espero que vocês estejam tão provocados quanto eu, né? A pensar e repensar, e é isso, é um começo, né? É um novo começo, e a gente tem que estar vivos mais do que nunca para lidar com tudo isso. Então, Bianca, de verdade, obrigado mesmo, de coração. Agora eu passo a palavra então para a nossa secretária. Cris, contigo. Tá bom, obrigada, Alex. Bianca, a gente gostaria de agradecer muito e lendo todos os comentários, assim, Bianca, quero dizer, assim, que fomos muito felizes na nossa escolha, né? Tínhamos certeza que mesmo não estando próximo seria uma ótima reflexão, né? E eu tenho um desafio para lançar para ti, Bianca. Vamos ver se tu vai topar. Assim, tem alguns pedidos aqui que, inclusive, começaram a entrar. E eu gostaria de lançar um desafio para a gente fazer uma live para as famílias também. Bacana. Tá? Então, vai pensando aí. Nós vamos achar uma data aí para estar acionando essas famílias, né? A pedido também dos nossos gestores e da rede, assim, né? A gente nota que essa fala aí perpassa muito pela nossa vida pessoal, né? E é importante estar oportunizando também para as nossas famílias este momento, né? De estar acolhendo eles, assim como estamos acolhendo os nossos funcionários, e ter uma escuta, né? E também colocar essas reflexões que perpasse também pelas famílias e não só pelos nossos profissionais, né? Então, está lançado o desafio e a gente conversa para combinar, tá bem, Bianca? Espero que tu aceite e a gente consiga achar uma data e um horário para a gente fazer isso. Gostaria de agradecer todos os profissionais da rede, dizer que foi muito importante esse momento para todos nós, né? Notei ali pelas colocações, pelas perguntas, pelas angústias, assim, que se sentiram acolhidos, e este era o nosso grande objetivo mesmo, que todos vocês se sentissem acolhidos, que vocês tivessem esse canal de escuta, e com certeza esse foi nosso primeiro momento, né, de uma live. A gente já teve outras escutas, via questionários, e
via gestão da escola mesmo, né? Mas é importante que a gente possa também, enquanto secretaria, chegar mais perto de vocês profissionais, não só via gestão, que para nós também é importante. Assim como vocês se sentem acolhidos, nós também nos sentimos acolhidos e sentimos, assim, o quanto, né, nós estamos juntos nessa caminhada e o quanto a gente está lado a lado, e ninguém acima de ninguém, né? Então, acho que isso é importante. Quero agradecer, então, toda a rede. Vi alguns comentários também de professores de outros municípios, professores que já foram meus colegas também em outras oportunidades, em outros municípios. Agradecer por vocês estarem nos assistindo, porque independente da rede que a gente está, né, Bianca, os desafios são os mesmos, né? Então, que a gente possa fazer essa escuta, ter esse respeito no momento que a gente faz essa escuta. Eu acho que isso é bastante importante. No início da pandemia, assim, eu acho que tiveram vários atravessamentos, né? Eu acho que teve um desrespeito muito grande em alguns momentos nas redes sociais que a gente vê. Eu digo isso assim, mundo afora, né? Não estou falando da rede aqui, mas o que a gente vai acompanhando, e eu acho que isso não nos leva a nada, né? Eu acho que a gente precisa ter uma escuta e um respeito a essa escuta, né? Assim como tu falaste, a gente precisa olhar para essa família e ver o que cada um está passando, assim como nós precisamos olhar para os nossos funcionários e também ter essa escuta sensível, né? E também colocar, assim, que vi vários comentários que todos nós somos seres humanos, né? Então, é realmente isso em primeiro lugar, né? Então, sempre que assumir uma pasta com uma secretaria tão importante quanto a educação, a responsabilidade sempre achei ímpar, né? Mas nesse momento, o comprometimento com o ser humano está acima de tudo, né? Para mim, como secretária. Então, agradecer a participação de todos vocês que estão nos ouvindo, agradecer a Alex de coração por essa mediação, que foi fantástica também com as colocações, né? Sempre está junto da gente aqui. O Alex também é nosso por seguro, vamos dizer assim, quando a gente também, às vezes, dá uma surtadinha, porque a gente surta um pouquinho também aqui na secretaria, às vezes bate o desespero, né, Bianca? Porque todos somos seres humanos também, né? Às vezes algumas decisões precisam ser tomadas e a gente respira fundo e vamos lá, a gente está junto nessa caminhada. E, Bianca, mais uma vez, um agradecimento por estar conosco e em breve estaremos juntas novamente, então, para conversar com as nossas famílias e a nossa comunidade. Obrigada pelo convite, pela confiança. Adorei o desafio. Adoro trabalhar com vocês. Então, né, que a gente possa compor esse momento, com certeza. Deixo o convite para os educadores, quem quiser seguir nas redes ali pelo meu nome ou pelo nome da consultoria, que é a Vincom Consultoria, ou pelo meu nome mesmo. A gente segue conversando, quiser dica de livros, trocar alguma ideia, pode chamar por ali. Tenho 2 convites para fazer. Na sexta-feira é uma fala mais direcionada para as famílias. Nós estamos, né, na Semana Mundial do Brincar. Teremos uma live pelo Instagram da Escola Cotidiana sobre brincar livre com a Keila Vasconcelos, que é uma referência também na área da educação infantil. Acho que vai ser bastante interessante. Sexta, eu acho que é às 14 horas, mas ali nas redes o pessoal vê as divulgações. A gente ainda não lançou a divulgação, mas logo o Paulo Foque lança. A gente vai fazer juntos uma aula inaugural do curso de pós-graduação da Unicinos. Vai ser na quinta-feira que vem, não essa, mas na semana que vem, sobre escuta docente. Saúde mental dos professores, especialmente. Então, fica aberto o convite. Quem quiser acompanhar, são todas lives abertas. Tá joia? Então, pessoal, muito obrigada. Um beijo para vocês. Quem puder, fique em casa, com saúde, né? E alegria aí também. Muito obrigada. Obrigada a todos. Então, a gente encerra o nosso momento de reflexão. Que tenham todos um ótimo dia e uma ótima semana. Obrigada.